Glória a Deus. Amém, igreja? Deus é maravilhoso, né, irmão? Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Abacuque. Aleluia. Livro de Abacuque. Aleluia. Abacuque 3:17. Abacuque 3:17. Vou ser bem breve, irmão. Quantos acharam? Glória a Deus. Ele vai pregar em nome de Jesus. Abacuque 3:17. Todos acharam? Amém, igreja? Pedi, espera mais um pouquinho para todos encontrar, para a gente acompanhar. Quem for achando, dá um glória a Deus aí. Três 17. Amém? Palavra que me pegou muito nesse dia de hoje. Creio que vai falar com você também. Amém? Diz assim o versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Aleluia. E ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Amém, irmão? Amém, igreja? Pode se assentar? É um versículo bastante conhecido pela igreja do Senhor. Um versículo importante que eu sempre lia, mas nunca me aprofundava no contexto. E por que dessa oração de Abacuque? O que é que Abacuque estava vivendo para poder declarar em sua oração que ainda que a figueira não florescesse, e ainda que não houvesse mais mantimento mesmo assim,
ele permaneceria se alegrando no Senhor. Quando vamos olhar para o início do livro de Abacuque, nós vamos ver, meu pastor, que Abacuque vive um dilema. Como todos os profetas da Bíblia, passaram por um momento de intimidade com Deus, com Abacuque não foi diferente. Mas a diferença de Abacuque para os outros profetas é que Deus falou com Abacuque através de uma visão, meu diácono Julivão. E a visão que Deus mostrou para Abacuque, se aparecesse para mim, meu diácono Fábio, eu não saberia o que fazer. E acredito que se aparecesse essa visão para muitos de vocês aqui, acredito que vocês teriam a mesma reação que eu. Porque Abacuque estava vivendo em uma época em que Judá se corrompia, em uma época em que Judá se prostituía e agia violentamente entre eles. Judá tinha se tornado um povo que estava irreconhecível aos olhos de Deus. Judá estava se tornando um povo a qual o profeta Abacuque olhava e não reconhecia se era o mesmo povo que saiu do Egito, se era o mesmo povo que foi arrancado da mão de Faraó, se era o mesmo povo que o Senhor fez atravessar o mar. E então em suas orações Abacuque pergunta a Deus: Senhor, até quando tu verás esse povo agir de forma violenta? Até quando, Senhor, tu verás esse povo se afastar dos teus caminhos? Até quando, Senhor, o Senhor verá esse povo largar a tua presença e se afastar da tua palavra? E a Bíblia diz que o Senhor, ele por um momento, ele se cala, meu pastor. E ele ouve a oração, o clamor de Abacuque, o questionamento. E em vez do Senhor abrir a boca e falar com ele, Deus pega Abacuque e mostra uma visão. O Deus poderia responder a Abacuque, meu diácono Fábio, de diversas formas. Ele poderia usar da sua própria voz e dizer: Abacuque, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E da mesma forma que ele fez com outros profetas, ele poderia contar os planos que ele tinha para fazer com que aquele povo se achegasse novamente para aquilo que o Senhor queria. Só que a forma que Deus agiu com Abacuque viu, contemplava os pecados que o povo cometia. Abacuque caminhava no meio de Judá, olhava para as pessoas e elas pecavam, se prostituíam, roubavam, matavam. E Abacuque observava que as pessoas estavam fora daquilo que existia nos 10 mandamentos. As pessoas não se amavam mais, as pessoas não respeitavam mais a família, os pais, as mulheres se davam em prostituição, os homens se tornavam sanguinários, ladrões, salteadores. E a Bíblia diz que Abacuque olhava aquela forma que o povo agia e se revoltava. E dizia: Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando o Senhor vai olhar para esse povo de braços cruzados? E chegou um momento em que Deus usou do seu poder e manifestou uma visão para Abacuque, aonde Deus mostrava o povo
caldeu, babilônico, invadindo Judá, destruindo tudo. Podemos observar aqui duas coisas. Quando nós questionamos a Deus, e quando a resposta de Deus vem, duas coisas. Ou ele fica em silêncio, ou ele te responde. Mas duas coisas. Ou ele cumpre aquilo que ele quer, ou você não aceita a resposta que ele vai te dar. Podemos ver para esse texto, igreja, que Abacuque se revoltou quando viu o povo pecando. Abacuque estava indignado porque via o povo fazer tudo errado e não fazia nada, Deus não fazia nada. E o problema aqui, irmão, era que se Abacuque clamar, Deus já estava observando. Sem Abacuque precisar fazer queixas a Deus, Deus já estava vendo aonde o povo estava indo. Deus já estava vendo que caminho aquele povo estava se direcionando, igreja. Só que aqui agora, meu diácono Fábio, nós temos um dilema. Deus mostra. Ele questionou. E disse, Deus, até quando? Quando a resposta de Deus veio, meu pastor, foi aí, minha pastora, que a coisa complicou. Porque Deus mostrava para Abacuque, de que usaria a cidade babilônica, os povos caldeus, para punir Judá. Deus ia usar um povo babilônico para punir um povo que estava fora dos caminhos, fora da direção de Deus. E o problema aqui, igreja, é que Abacuque não aceitava. Quando a resposta de Deus veio, da forma que Deus iria fazer o juízo, Abacuque questionou. Abacuque ficou irado e começou a dizer a Deus, Deus, como o Senhor pode usar um povo imundo, um povo pecador para punir ao teu povo? Como é que pode usar um povo sanguinário para punir os teus filhos? Duas coisas, igreja. Nós entramos na casa do Senhor, temos muitos planos em nossos corações. As esposas que ainda não têm os seus maridos servindo ao Senhor, elas oram para que seus maridos aceitem Jesus. Os esposos que as suas esposas ainda não servem, oram para que as suas esposas aceitem Jesus. Os pais que têm seus filhos fora da presença, minha diaconisa Suede, ora para que seus filhos aceitem Jesus. E muitas dessas pessoas questionam a Deus e dizem, até quando? Até quando eu vou esperar? Até quando eu vou orar para ele aceitar Jesus, para ela aceitar Jesus? O problema é que quando Deus dá a resposta, e quando Deus começa a trabalhar, a agir, a quebrar o vaso, a moldar o vaso conforme a sua vontade, não queremos entender a forma que Deus trabalha. E se para uma pessoa se achegar a ele precisar quebrar, colocar no leito, se precisar ele permitir que a prova encontre a casa dele, ele vai permitir. O problema, igreja, é que muitos de nós não aceitamos quando Deus entra com a providência. Porque muitas das vezes a providência não é como eu imaginava. Não é como você imaginava. E o que mais me chamou a atenção nesse texto é que Abacuque se revolta.
ele fala muito com Deus e diz: Deus, que lógica tem? Um povo que tu tirou com mão forte do Egito, um povo que o Senhor humilhou Faraó, um povo que o Senhor envergonhou o Faraó com as pragas, que abriu o mar para eles passarem, um povo a qual o Senhor levantou profetas, levantou juízes, fez cair maná do céu, fez o vento trazer codornizes, um povo que era aquecido com a coluna de fogo, que era guardado pela coluna de nuvem. Como o Senhor pode usar um povo, e quando esse povo falha, o Senhor usa um povo pior para punir o povo de Israel? É assim comigo e com você, irmão. Nós oramos, buscamos a Deus, mas a forma que Deus trabalha não vai ser sempre como nós planejamos. De 100%, 2% vai ser como a gente quer. O restante, irmão, Ele não vai deixar de fazer a vontade dele para fazer a minha e para fazer a sua. Agora imagina Abacuque olhar para aquela visão e ver aquele povo ser punido, aquele povo passar provação, passar dificuldade. E não é diferente. Muitas das vezes oramos por pessoas, apresentamos vida de pessoas em oração, pessoas tais que o Senhor não quer nem que a gente ore, porque Ele está tratando. E muitas das vezes trazemos um peso para nossas vidas que não precisava trazer. O que Deus disse aqui para Abacuque não era para ele orar intercedendo, porque não ia mudar a decisão de Deus. A punição de Deus sobre Judá viria de qualquer forma. A punição do pecado do povo de Judá, ela viria querendo Abacuque ou não. Mas como um pai, ele sabe dar o melhor ao seu filho. E quando o filho precisa de correção, o pai, ele sabe corrigir. Não adiantaria Abacuque interceder que Deus não ia mudar a decisão dele. Não adiantaria Abacuque questionar a Deus e dizer: Deus, e aí? Que Deus não ia mudar a decisão que ele tinha tomado. O problema aqui, irmão, é aquilo que eu falei no início dessa pregação. Que antes de Abacuque questionar e dizer: e aí, até quando? O Deus que tudo vê já estava lá de cima contemplando aquele pecado daquele povo. E quando Deus ele enviou a visão e deu resposta, é como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: Abacuque, você não perguntou o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Olha aqui então, Abacuque, o que vai acontecer. Só que uma coisa, irmão, é você olhar para Sodoma e Gomorra e ver que por causa de uma família, de um justo, Deus ele permitiu que a família saísse, mas não mudou a decisão que ele tinha tomado. E quando eu olho para essa palavra, o versículo que nós lemos, é muito lindo a gente ler: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha no curral, todavia eu me alegrarei. É lindo a gente proclamar isso, é forte. Mas quando a gente vai olhar o contexto dessa palavra, nós temos que observar de que as coisas não estavam cooperando de forma nenhuma. Abacuque proclamar isso. Aleluia. Ele recebeu a revelação, Deus mostrou para ele, abriu o leque e disse: você não perguntou? Olha o que é que vai acontecer. E quando Deus mostrou, ele questionou: eita, Senhor, é isso mesmo? Você vai usar esse povo pecador para punir teus filhos?
para trazer justiça, trazendo para a nossa vida, irmão. Tudo o que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Todo questionamento que nós fazemos a Deus, Ele tem resposta. O problema é quando essa resposta vem. Nem sempre Deus vai falar com a própria voz, mas vai criar situações para aproximar, para trazer para perto aquilo que está fora do eixo. E um profeta que questionava a decisão de Deus, quando ele passou a entender que os juízos de Deus viria de qualquer forma, mas o próprio Deus usa a boca dele e diz: Abacuque, alegre-se. Abacuque, a forma que eu trabalho, eu sei como fazer, Abacuque. Abacuque, não adianta você questionar, porque o meu juízo vai vir sobre esse povo pecador. Mas não perca a esperança, Abacuque. E quando Abacuque olha para essa palavra de Deus, ele passa a olhar Deus com outro olhar, irmão. Que o primeiro olhar de Abacuque foi um olhar de questionamento, de indignação. A segunda vez que ele vê a visão, quando ele vê a visão, ele começa a perguntar a Deus: é assim que o Senhor vai trabalhar? É desse jeito que o Senhor vai fazer? Mas quando ele entende que o propósito de Deus, ele se cumpre, independente de qualquer coisa, ele se cumpre. E talvez você chegou aqui nessa noite, irmão, assim como eu. Hoje eu fiz uma retrospectiva da minha vida, e quando essa palavra me pegou, eu estava que nem Abacuque, e falando: e aí, Deus, quando é que isso vai mudar, Senhor? Quando é que essa chave vai girar, Senhor? E aí quando veio essa palavra, não é fácil você olhar para a sua história, para a sua vida, você ter sonho, você almejar planos, e muitas das vezes os planos não se concretizam, e com o passar do tempo você vai se frustrando, irmão. Foi isso aqui que aconteceu com Abacuque. Abacuque ficou indignado porque o povo estava todo errado. Abacuque queria uma intervenção de Deus. Só que eu quero conjecturar aqui que Abacuque esperava a Deus dar uma resposta a ele e mandar falar para o povo se arrepender. Porque ele usou Jeremias dessa forma. Só que o jeito que Deus usou para Abacuque foi: o povo vai voltar para o meu caminho. O povo vai retornar, vai se achegar. Só que o jeito que eu vou tratar com ele não é igual eu tratei com Jeremias. O jeito que eu vou tratar com esse povo é isso aqui: eu vou permitir entrar, eu vou permitir o inimigo mexer. E escuta isso aqui, irmão. Isso aqui é o que está dizendo na Bíblia. Porque Deus poderia usar Abacuque e mandar o povo se arrepender. Vai lá, Abacuque, abre a tua boca e diz para o povo voltar para o meu caminho, senão eu vou permitir. Não, Deus já estava mostrando para Abacuque que ia acontecer. Deus já estava mostrando para Abacuque: Abacuque, é isso aqui que eu vou fazer. E quando Deus mostrou, Abacuque ficou sem entender nada, igreja. Porque Abacuque achava uma coisa e Deus já estava preparando outra. Você já reparou que tem situações que pessoas vivem a vida toda errado? Vai crente na casa pregar, vai em culto, recebe o apelo e não chega. E quando muitas das vezes vai para o leito, perde o emprego,
perde o casamento. Tem que acontecer alguma situação para aquela pessoa entender que a vida dela não está sendo regida por ela, mas sim por alguém muito maior que ele. Porque tem pessoas, irmão, que você vai morrer abrindo a boca falando de Jesus e não vai entrar na cabeça dela. Era isso que estava acontecendo com Judá. Judá tinha profetas que falavam, só que eles escarneciam dos profetas. Judá tinha pessoas que eram usadas por Deus para pregoar a palavra, e mesmo assim eles zombavam, eles não ligavam. Só que o Deus que tudo vê, ele estava vendo isso. Ele estava vendo quando os profetas falavam e o povo ignorava. Ele estava vendo quando as coisas eram faladas, oh, vai acontecer isso, se conserta, se achega, e não acontecia nada. E tem coisas que não é para você e eu fazer. Quando Abacuque olhou a visão, ele teve que tirar uma conclusão que eu talvez não tiraria. Talvez você também não tiraria. Abacuque, ao primeiro momento, olhava a visão, e o que ele achava de Deus era que Deus estava fazendo uma justiça injusta. Só que quando ele passou a entender o que Deus iria fazer, ele passou a olhar aquilo que Deus estava fazendo como um cuidado, como uma forma de aproximar. E na vida da gente, irmão, eu até hoje não vi uma pessoa que se converteu, meu pastor, que aceitou Jesus por amor. Tenho 31 anos, vou fazer 32 anos, nunca vi uma pessoa abrir a boca para mim e dizer, ó irmão, eu vim aceitar Jesus porque eu vim por amor. Não tem esse, irmão. Se você já viu alguém, pode levantar sua mão e falar. Esse tempo todo de evangelho que eu sirvo a Cristo, eu ainda não vi uma pessoa dizer, não, eu aceitei Jesus por amor. Porque por amor as pessoas ignoram, minha diaconisa Suede. Por amor as pessoas não dão ligança a Deus. Nós vimos aí agora, essa Semana Santa, quantos crentes desviaram. Quantos crentes olharam para trás. Aí eu te pergunto uma coisa. Você pode ter 10 anos de crente. 10 anos, irmão. Ninguém vai olhar para você e vai dar parabéns para você porque você está 10 anos na igreja. Só que a única coisa que Satanás ele tem vontade de fazer com um crente que não vigia é envergonhar. E quando a pessoa cair, vai estar ali as nuvens de testemunha. E a Bíblia diz que o estado do homem, o segundo estado do homem é pior que o primeiro. Aí quando a pessoa passa a luta, passa a prova, passa a dificuldade, está todo errado, recebe a palavra, ouve a pregação, não quer se consertar, não quer se endireitar, não quer ouvir a palavra, não quer chegar para perto de Cristo, está passando uma prova retada em casa, dificuldade, a tribulação, sabe que Deus está apertando, mas não se achega. Aí em vez de se consertar, sabe o que vai fazer? Questionar Deus, botar a culpa em Deus. Era isso que estava acontecendo aqui com esse povo. O povo estava ignorando a palavra, estava ignorando o profeta, estava ignorando quando Deus estava usando e estava falando, se conserta, está todo errado, se conserta, e ninguém dava ligança, irmão. Até no dia que Deus usou o profeta e mostrou o profeta, vai acontecer. Não adianta interceder, não adianta orar, vai acontecer. Eu vou cuidar, eu vou chamar para perto, mas vai acontecer. O juízo vai vir. E nós, como servos de Deus, precisamos entender isso. Precisamos sair daqui hoje com a nossa cabeça diferente.
e entendendo que não há espaço para olhar para trás. Não há espaço para chegar uma data festiva do mundo e você sair da presença. Não tem esse espaço para a gente. Não existe isso para a gente. Quando a gente entende isso, irmão, a nossa cabeça ela é transformada. Porque a carne, quando ela grita, irmão, a Bíblia ela diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Foi falado aqui, irmão, sobre isso diversas vezes, mas o tanto de crente aí fora, por igrejas afora, irmão, que saíram da presença e de que hoje não tem força para voltar, por causa de um dia, de 2 dias, não tem força para retornar, a vergonha está na cara, e é isso que o diabo faz, irmão. Só que eu te pergunto uma coisa, e Deus fica onde nisso? Era o que estava acontecendo com Judá. O profeta se indignou, irmão, sentiu na pele, olhava o povo pecar e falava, rapaz, esse povo mesmo aí que saiu do Egito, foi esse aí? Foi esse mesmo que Deus tirou com mão forte? Foi esse mesmo que eu livrei de um gigante? Foi esse mesmo que eu enviei ao maná? Foi esse povo mesmo? Aí quando Deus mostra, fala, não, fique tranquilo, eu estou vendo. Não, profeta, fique tranquilo, eu estou observando. Aí quando Deus mostra para o profeta, é esse jeito que você vai usar, Senhor? É desse jeito que você vai apertar? É desse jeito. Aí a pessoa passa por luta, passa por prova, passa por dificuldade. Ela coloca a culpa em todo mundo. Coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no louvor, coloca a culpa na pregação, coloca a culpa no diácono, coloca a culpa na diaconisa. A única coisa que não sabe se culpar é olhar para a vida de pecado e dizer, eu preciso me achegar à presença de Deus. Eu preciso endireitar os meus caminhos. Só que aqui o profeta, ele começa a olhar a Deus diferente. Um profeta que questionava por que Deus não agia, passou a ver como Deus ia agir, questiona Deus, e quando Deus fala, não adianta interceder, não adianta orar, que eu vou fazer do meu jeito, vou cuidar, vai chegar para perto, mas eu vou fazer assim, desse jeito. Aí Deus começa a mostrar para Abacuque, se alegra, Abacuque vai faltar comida, Abacuque vai ter escassez de pão, Abacuque vou mexer até na saúde, Abacuque as coisas vão estreitar, mas eu vou estar cuidando, Abacuque, porque a forma que eu vou agir não é como você quer. Não adianta você orar para eu não fazer, porque eu vou fazer, mas eu vou cuidar, eu vou estar no meio, eu vou estar ali agindo e da forma que eu precisar fazer para chegar para perto, vai chegar para perto. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida cristã, em algum momento nós vimos Deus agir. Em algum momento nós experimentamos um milagre. Eu acredito aqui que não tem ninguém que nunca tenha visto um milagre de alguma forma na sua vida. Nós somos frutos de milagre. Se hoje nós estamos aqui é porque Deus ele usou do milagre dele e da sua misericórdia e permitiu que eu e você estivéssemos aqui juntos adorando ao Senhor. Mas eu te faço uma pergunta, como é que você tem se comportado quando Deus tem agido? Como é que você tem se comportado quando Deus tem entrado com a mão dele, seja para dar a providência ou seja para apertar de alguma forma? Como é que você tem agido? Qual é a forma que você tem olhado para Deus? De que forma você tem olhado para o milagre de Deus na sua vida? Tem milagres que nós vamos viver, que vai exigir de nós paciência. Tem milagres que nós vamos viver, que vai exigir de mim e de você perseverança.
Tem milagres que nós vamos viver que antes de viver o milagre